Pare tudo agora. Eu preciso falar algo extremamente importante diretamente ao seu coração. Sim, ao seu coração. Porque você não é apenas mais um número, mais uma visualização, mais um espectador. Você é especial, você é único, você é tremendamente importante. Deus conhece seu nome. Ele sabe exatamente pelo que você está passando neste momento. Ele viu cada lágrima que caiu do seu rosto. Ele ouviu cada clamor que saiu do seu coração. E Ele te trouxe até aqui, até esta mensagem, porque Ele tem um plano de libertação para você. Você é tão importante que o próprio Filho de Deus morreu por você. Você é tão valioso que mesmo se fosse a única pessoa no mundo, Jesus ainda teria ido à cruz por você. Você é tão amado que nem todas as forças do inferno podem separá-lo do amor de Deus. E sabe o que mais? Sua libertação não é importante apenas para você. Quando você é liberto, sua família é impactada. Seus filhos são abençoados, suas gerações futuras são transformadas. Você quebra ciclos malignos e estabelece ciclos de bênçãos. Você pode fazer a diferença agora. Se você ainda não é inscrito, eu te suplico com todo amor e urgência, clique no botão de inscrição. Não é só por este canal, é pelas vidas que serão salvas, é pelas famílias que serão restauradas, é pelas maldições que serão quebradas. Você é essencial nesta missão. Sem você, não chegamos lá. Sem sua inscrição, menos pessoas serão alcançadas. Sem seu apoio, esta mensagem não chega a quem precisa. Você é a peça-chave. E se esta palavra já começou a quebrar algo em você, se você já sente as correntes começando a rachar, deixe seu like agora. Esse like é sua declaração de fé. É você dizendo, eu creio que serei liberto. É você anunciando, esta mensagem precisa alcançar o mundo. Você não é insignificante, você não é sem importância, você não é apenas mais um, você é especial, você é valioso, você é amado. E por isso eu te peço, ajude-nos a chegar aos 1000 inscritos hoje. Vamos juntos levar libertação a milhões. Inscreva-se agora, dê seu like agora, faça parte deste exército de libertadores. Há um poder sobrenatural escondido nas páginas da Bíblia que a maioria das pessoas nunca descobriu. Um salmo tão poderoso que quando Davi o escreveu, ele acabara de experimentar a maior vitória de sua vida. Um salmo que não é apenas para ser lido, mas para ser declarado como uma arma profética contra todo tipo de maldição e todo inimigo invisível. O Salmo 18 é diferente de todos os outros. Ele não é uma simples oração de súplica, é uma declaração de guerra, é um manifesto de vitória, é um decreto profético que tem o poder de quebrar maldições de gerações, derrubar fortalezas espirituais e destruir inimigos que você nem pode ver, mas que estão trabalhando ativamente para destruir você e sua família. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, há uma batalha acontecendo no mundo espiritual. Há forças invisíveis conspirando contra o seu destino. Há maldições antigas tentando se manifestar na sua vida. Há inimigos que você nunca viu operando nas sombras para bloquear suas bênçãos, roubar sua paz, destruir sua saúde, acabar com seu casamento, desencaminhar seus filhos. Mas você não chegou até aqui por acaso. Não é coincidência que justamente hoje, justamente agora, você encontrou esta mensagem. Porque Deus está prestes a lhe revelar uma arma espiritual tão poderosa que quando você aprender a usá-la corretamente, toda maldição será quebrada, todo inimigo invisível será derrotado e você entrará em uma dimensão de vitória que nunca experimentou antes. Talvez você tenha nascido em uma família marcada por maldições hereditárias. Talvez na sua linhagem familiar haja um padrão de divórcios, de doenças, de pobreza, de vícios, de mortes prematuras. Talvez você olhe para a sua vida e veja os mesmos problemas que seus pais enfrentaram, que seus avós enfrentaram, e você sente que está preso em um ciclo que não consegue quebrar.
Ou talvez você esteja enfrentando ataques espirituais intensos sem entender por quê. Seu corpo está doente sem diagnóstico. Sua mente está atormentada. Seus relacionamentos estão sendo destruídos. Suas finanças estão em colapso. E você sente que há algo maior, algo invisível, algo espiritual por trás de tudo isso. Hoje isso acaba, porque o Salmo 18 vai entrar em operação sobre a sua vida. E quando este salmo profético é ativado com fé, com autoridade, com compreensão espiritual, montanhas se movem, cadeias se quebram, maldições são anuladas e inimigos invisíveis caem derrotados. Antes de mergulharmos na oração profética, você precisa entender o contexto poderoso do Salmo 18. Este não é um salmo qualquer escrito em um momento de inspiração casual. É um salmo de vitória total, escrito por um homem que passou pelos vales mais profundos e chegou aos montes mais altos. Davi escreveu este salmo depois de ser liberto de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Por anos, ele foi perseguido injustamente. Por anos, viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas, correndo por sua vida. Ele tinha inimigos visíveis, Saul e seu exército. Mas ele também tinha inimigos invisíveis, as forças demoníacas que operavam através de Saul para destruí-lo. E quando finalmente a vitória veio, quando todos os inimigos foram derrotados, Davi não apenas agradeceu a Deus. Ele escreveu um salmo profético que se tornaria uma arma para todas as gerações futuras. Um salmo que você pode usar hoje para experimentar a mesma libertação que ele experimentou. Este salmo contém 50 versículos de puro poder espiritual. Nele, Davi revela como Deus responde ao clamor do oprimido, como Deus desce dos céus para guerrear por você, como Deus derrota seus inimigos de forma sobrenatural, como Deus quebra correntes e liberta cativos, como Deus estabelece vitória permanente. E a parte mais incrível, este salmo é profético. Isso significa que ele não apenas conta o que Deus fez, mas decreta o que Deus vai fazer na sua vida quando você o declarar com fé. Vamos olhar para alguns versículos-chave que vão revolucionar sua compreensão de guerra espiritual. Versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Perceba quantos títulos de proteção e defesa Davi usa. Rocha, cidadela, libertador, rochedo, escudo, força, baluarte. Isso não é poesia vazia, são declarações de realidade espiritual. Quando você tem Deus como seu defensor, você se torna invencível. Versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Aqui está a chave. Quando você clama, Deus ouve. Não importa quão grave seja a sua situação, não importa quão poderosos sejam seus inimigos, quando você clama, Deus responde. Versículos 7 e 15. Estes versículos descrevem algo absolutamente extraordinário. Deus descendo dos céus em poder para guerrear pelo seu servo. A terra tremeu, os céus se abriram, trovões e relâmpagos foram liberados, os inimigos foram dispersados. Isso não é uma história do passado, é uma promessa para você agora. Quando Deus entra na sua batalha, os inimigos não têm chance. Versículo 17. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Esta é uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Deus liberta você de inimigos que são mais fortes que você. Você não precisa ser forte o suficiente. Deus é forte por você. Versículo 37 e 38. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei enquanto não foram exterminados. Atravessei-os de modo que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Perceba a mudança. Davi passou de perseguido a perseguidor, de vítima a vencedor. E isso é exatamente o que vai acontecer com você hoje.
Antes de orarmos o Salmo 18 profeticamente, você precisa entender com o que estamos lidando, porque se você não conhece seu inimigo, não pode derrotá-lo efetivamente. O que são maldições? Maldições são decretos espirituais negativos que têm poder legal para operar na sua vida. Elas podem vir de várias fontes. Maldições hereditárias, passadas de geração em geração, através da linhagem familiar. A Bíblia fala sobre iniquidades, visitando até a terceira e quarta geração. Se seu avô praticou ocultismo, se sua avó frequentou terreiros, se seus pais fizeram pactos espirituais, isso pode ter aberto portas para maldições na sua vida. Sinais de maldição hereditária, padrões familiares de divórcio, doenças que se repetem, acidentes frequentes, morte prematura, vícios transmitidos, pobreza crônica, problemas mentais recorrentes, maldições auto-infligidas. Quando você mesmo fala palavras negativas sobre sua vida. Eu nunca vou conseguir, eu sou azarado, nada dá certo para mim, eu vou morrer pobre. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Suas próprias palavras podem criar maldições. Maldições enviadas. Quando outras pessoas rogam pragas contra você, fazem trabalhos de macumba, feitiçarias, bruxarias. Sim, isso é real e tem poder quando encontra legalidade espiritual. Maldições por quebra de aliança. Quando você quebra votos, juramentos, promessas feitas a Deus, isso abre porta para maldições entrarem. Quem são os inimigos invisíveis? Efésios 6,12 deixa claro: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Principados são demônios de alta hierarquia que governam territórios, cidades, nações. Eles estabelecem fortalezas espirituais sobre regiões inteiras. Potestades, demônios com autoridade delegada que executam as ordens dos principados. Eles trabalham em áreas específicas, pobreza, enfermidade, divisão, etc. Dominadores das trevas, espíritos que mantêm pessoas em ignorância espiritual, cegas para a verdade, presas em sistemas de escravidão. Hostes espirituais da maldade, o exército demoníaco que atua diretamente contra indivíduos e famílias. Estes inimigos invisíveis trabalham através de opressão, peso espiritual, desânimo, depressão, obsessão, pensamentos obsessivos, vícios, compulsões, possessão, controle total, mais raro em cristãos genuínos, enfermidades, doenças sem causa natural, acidentes, azares constantes, situações perigosas, divisão, conflitos inexplicáveis em relacionamentos, bloqueios, portas que se fecham, oportunidades perdidas. Uma pausa. Eu preciso te pedir algo do fundo do meu coração. Nós precisamos urgentemente alcançar os 1000 inscritos. E não é por vaidade, não é por números, não é por fama. É porque cada inscrito representa centenas ou milhares de pessoas que serão alcançadas com esta mensagem de libertação. Estamos tão perto, tão perto. Há pouquíssimos inscritos de bater essa meta que vai fazer o algoritmo explodir esta palavra para o mundo inteiro. E eu te pergunto, quantas pessoas neste momento estão presas em maldições? Quantas famílias estão sendo destruídas por inimigos invisíveis? Quantas vidas estão sendo roubadas porque não conhecem as armas espirituais que Deus lhes deu? E agora eu quero criar algo extremamente poderoso aqui. Algo que vai gerar uma corrente de intercessão ao redor do mundo. Nos comentários, eu quero que você escreva exatamente assim. 1. De onde você está assistindo ou ouvindo? Cidade, estado, país. 2. Os nomes dos seus familiares que precisam de oração, pais, cônjuge, filhos, irmãos. Coloque o nome completo, se possível. 3. Complete a frase: eu decreto que toda maldição sobre minha família,
Exemplo, está quebrada, é anulada, acaba hoje. 4. Termine com, em nome de Jesus. Por que estou pedindo isso? Porque quando você escreve os nomes dos seus familiares publicamente e declara libertação sobre eles, você está fazendo 3 coisas poderosas. Primeiro, você está exercitando sua fé publicamente. Não é mais uma oração secreta, é uma declaração pública. Segundo, você está ativando a lei da concordância. Mateus 18:19 diz: se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Quando você escreve e outros leem e concordam, há poder multiplicado. Quando milhares de pessoas estão declarando libertação juntas, os céus se movem, principados tremem, maldições não resistem. Terceiro, você está criando um memorial. Quando o milagre acontecer, você voltará a este comentário e vai editar adicionando: testemunho, conte o que Deus fez. E isso vai fortalecer a fé de milhares de pessoas. Então não tenha vergonha, não tenha medo. Escreva os nomes agora, declare libertação sobre cada um e prepare-se para testemunhar o poder de Deus, quebrando toda a maldição e derrubando todo o inimigo invisível. Vamos transformar esta sessão de comentários em um livro de Atos dos Apóstolos moderno, um registro de milagres, libertações, curas, restaurações. Comente agora. Antes de entrarmos na oração profética do Salmo 18, você precisa se preparar espiritualmente. Esta não é uma oração comum que você pode fazer de qualquer jeito. Esta é uma oração de guerra que requer posicionamento correto. Passo 1. Arrependimento. Se há pecado não confessado na sua vida, confesse agora. Pecado dá legalidade para o inimigo operar. 1 João 1:9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Passo 2. Perdão. Se há alguém que você não perdoou, perdoe agora. Falta de perdão é uma porta aberta para atormentadores espirituais. Jesus foi claro: se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Passo 3. Renúncia. Renuncie verbalmente a todo envolvimento com ocultismo, idolatria, feitiçaria, seja seu ou de seus antepassados. Eu renuncio a todo pacto das trevas. Eu me arrependo de todo envolvimento com ocultismo. Eu cancelo toda aliança maligna. Passo 4. Posicionamento físico. Se você pode, levante-se. Assuma uma postura de autoridade. Você não é vítima, você é vencedor em Cristo. Se estiver deitado ou sentado e não puder se levantar, tudo bem. O importante é o posicionamento do coração. Passo 5. Declaração de identidade. Declare quem você é em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sou mais que vencedor. Agora chegou o momento mais poderoso. Vamos orar o Salmo 18 profeticamente. Eu vou guiá-lo através das partes mais importantes, adaptando-as para uma oração de guerra. Repita cada palavra comigo em voz alta com autoridade. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu libertador, Tu és o meu escudo, Tu és a força da minha salvação, Tu és o meu alto refúgio. Eu me escondo em Ti, eu me refugio em Ti. Nenhuma maldição pode me alcançar quando estou escondido em Ti. Nenhum inimigo pode me tocar quando estou protegido por Ti. Tu és a minha torre forte contra o inimigo. Senhor, na minha angústia eu clamo a Ti. Na minha aflição eu grito por socorro. Do Teu templo ouve a minha voz. Aos Teus ouvidos chega o meu clamor.
Eu clamo agora, liberta-me, quebra toda maldição, derruba todo inimigo invisível, vem em meu socorro, não me abandones, não me deixes nas mãos dos meus adversários. Eu decreto que agora, neste momento, tu desces dos céus em meu favor. A terra treme diante da tua presença, as montanhas se derretem como cera, os céus se abrem, tu voas sobre as asas do vento, das tuas narinas sai fumaça, da tua boca sai fogo devorador, os teus raios dispersam os meus inimigos, os teus trovões os confundem. Tu estendeste a tua mão do alto e me tiraste das águas profundas. Senhor, tu me livras do meu inimigo forte. Tu me libertas dos que me odeiam. Eles eram mais poderosos do que eu, mas tu és mais poderoso do que eles. Eu decreto, todo inimigo invisível que é mais forte do que eu, cai agora diante do poder de Deus. Toda maldição que parecia impossível de quebrar é quebrada agora pelo sangue de Jesus. Todo principado que governava sobre minha vida é derrubado agora. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro agora toda maldição hereditária. Maldição de divórcio, quebrada. Maldição de pobreza, quebrada. Maldição de enfermidade, quebrada. Maldição de morte prematura, quebrada. Maldição de vícios, quebrada. Eu anulo toda palavra negativa já falada sobre mim. Eu cancelo todo decreto de fracasso. Eu destruo toda sentença de derrota. Eu rasgo todo contrato espiritual das trevas. Em nome de Jesus, está cancelado. Toda maldição enviada por feiticeiros, bruxos, macumbeiros, eu devolvo agora. Volta multiplicada para quem enviou. Todo trabalho espiritual feito contra mim, destruído. Toda oferenda maligna, anulada. Todo despacho, desfeito. Principados que governam sobre minha vida, caiam agora. Potestades que executam ordens contra mim, sejam amarradas. Dominadores das trevas que me cegam, sejam expulsos. Hostes espirituais da maldade, sejam destruídas. Espírito de pobreza, sai. Espírito de enfermidade, sai. Espírito de divisão, sai. Espírito de morte, sai. Espírito de fracasso, sai. Vocês não têm mais autoridade aqui. Eu persigo meus inimigos espirituais e os alcanço. Eu não volto enquanto não forem exterminados. Eles caem debaixo dos meus pés. Eles não podem se levantar. A vitória é minha em nome de Jesus. Tu, Senhor, acendes a minha lâmpada. Tu iluminas as minhas trevas. Contigo posso investir contra uma tropa. Com o meu Deus posso saltar muralhas. Tu me cinges de força. Tu tornas perfeito o meu caminho. Eu decreto que de hoje em diante eu ando em vitória. As maldições foram quebradas, os inimigos foram derrotados, as correntes foram despedaçadas, as portas foram abertas, os bloqueios foram removidos. Tu me deste o escudo da tua salvação. A tua destra me sustenta, sob mim não há tropeços, meus passos são firmados, meu caminho é alargado, eu não tropeço, eu não caio, eu estou seguro. Eu decreto proteção permanente sobre minha vida, sobre minha família, sobre minha casa, sobre minhas finanças, sobre minha saúde, sobre meu destino. O sangue de Jesus nos protege, os anjos de Deus nos cercam. Vive o Senhor. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele me dá plena vingança e me subjuga aos povos. Ele me livra dos meus inimigos. Tu me exaltas sobre os meus adversários. Eu sou livre, eu sou liberto, eu sou vitorioso. As maldições foram quebradas, os inimigos foram derrotados, o Salmo 18 foi ativado, a vitória está decretada, em nome de Jesus Cristo está feito. Amém, amém e amém. Depois desta oração poderosa, você vai começar a ver sinais concretos de que as maldições foram quebradas e os inimigos invisíveis foram derrotados. Sinal 1, leveza espiritual. Aquele peso que você carregava vai embora. Você vai sentir como se uma carga tivesse sido tirada dos seus ombros. Sinal 2,
paz inexplicável. Uma paz sobrenatural vai invadir seu coração. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, você terá paz interior. Sinal 3. Clareza mental. A confusão mental, a névoa, os pensamentos obsessivos, tudo isso vai começar a se dissipar. Sua mente ficará clara. Sinal 4. Mudanças visíveis. Dentro de 7 a 40 dias, você vai ver mudanças concretas. Portas vão abrir. Oportunidades vão surgir, pessoas vão aparecer, dinheiro vai entrar, relacionamentos vão melhorar. Sinal 5. Exposição de inimigos que operavam nas sombras serão expostos. Você vai descobrir quem estava trabalhando contra você e eles começarão a cair. Sinal 6. Resistência a novos ataques. Quando tentarem atacar você novamente, não funcionará. É como se você estivesse protegido por um escudo invisível. Está feito. O Salmo 18 foi ativado profeticamente sobre sua vida. As maldições foram quebradas. Os inimigos invisíveis foram derrotados. Você acaba de experimentar uma das orações mais poderosas da Bíblia. Agora, mantenha sua confissão de fé. Não volte a falar negativamente. Continue declarando vitória e prepare-se para testemunhar o poder de Deus operando. Deixe seu like se você sentiu algo poderoso acontecer. Inscreva-se. Faltam poucos para os 1.000. Compartilhe. Alguém precisa desta libertação. Nos comentários, Cidade Plus, nomes dos familiares, Plus. Toda maldição está quebrada em nome de Jesus. Você é livre. Você é vitorioso, em nome de Jesus.